De 4 em 4 anos, a Eurocopa reúne as melhores seleções europeias e seus super craques. Tudo isso se iniciou em 1960 e desde então podemos acompanhar momentos históricos, como a Grécia campeã em 2004, a cavadinha do Panenka em 1976 e o Cristiano Ronaldo louco à beira do gramado. Mas como a Eurocopa surgiu? Bom, pode não parecer, mas já em 1960 o futebol era bem desenvolvido. E grandes competições como a Copa do Mundo, a Champions League e a Copa América já existiam. A Champions era chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus e a Copa América de Campeonato Sul-Americano. Mesmo assim, elas já tinham o mesmo peso e propósito das suas sucessoras. A demora para criar um campeonato europeu não foi por falta de criatividade e iniciativa. Henri Delaunay era um francês nascido em 1883. Ele era amigo de Jules Rimet, presidente da FIFA, e também era um importante cartola francês. Inclusive, ele participava do comitê de arbitragem da FIFA, então ele não era pouca coisa não. Em 1927, ele deu a sugestão à FIFA de criar um torneio entre as seleções europeias. Sua inspiração foi o Campeonato Sul-Americano, que já tinha sido criado 11 anos antes. Hugo Meisler era um baita treinador austríaco e também um grande apoiador dessa ideia de Delaunay. Porém, a missão de criar uma Eurocopa não era fácil, porque Jules Rimet estava priorizando a Copa do Mundo, que teria sua primeira edição 3 anos depois, então a Eurocopa ficou em segundo plano. Depois de 1930, da primeira edição da Copa do Mundo, a FIFA ficou com um temor da Eurocopa tirar um pouco os holofotes e um pouco da importância da própria Copa do Mundo. Então existia uma certa má vontade de criar uma competição que reunisse a elite do futebol europeu. A Segunda Guerra Mundial aconteceu e adiou ainda mais a concretização dessa ideia. Porque além dos 6 anos do conflito, era necessário um tempo a mais para os países se reconstruírem, ainda mais os europeus que tinham sido o centro das batalhas. Claramente eles foram os que mais sofreram na guerra. A criação da Eurocopa só começou a se tornar viável mesmo em 1954, quando a UEFA foi criada. Ela era, e ainda é obviamente, uma entidade que rege o futebol europeu e une as nações europeias. Delaunay continuava muito influente e era o secretário-geral da UEFA, mas não pôde ver sua ideia se concretizar porque um ano depois ele faleceu. Podia ser o fim das perspectivas para a criação de um novo torneio europeu, mas não foi. O filho de Delaunay, chamado Pierre, foi seu sucessor. E obviamente se esforçou ao máximo para concretizar a criação da Eurocopa e realizar a ideia da vida do seu pai. Ele também tinha o auxílio do jornal francês L'Équipe, que tinha sido responsável também pela criação da Champions League. Então em 1957 ficou certa a criação da Eurocopa, que teria sua primeira edição em 1960. E na época ela ainda era chamada de Taça das Nações Europeias. Já em 58 houve um sorteio para decidir os confrontos eliminatórios e esses jogos aconteceram. O troféu da Eurocopa ganhou o nome de Henri Delaunay em homenagem e referência ao grande cabeça por trás da criação da Eurocopa, que lutou bravamente por décadas para efetuar a ideia da sua vida. Em 1957, apenas 17 países se interessaram em participar da Copa e pagaram uma mísera taxa de 200 francos suíços. Alemanha, Itália e Inglaterra foram grandes ausências abrindo mão de disputar a Eurocopa. Os ingleses inclusive têm a façanha na sua história de recusar participar tanto da Eurocopa quanto da Copa do Mundo. Uma loucura se pensarmos no cacife dessas competições atualmente. Enfim, das seleções participantes, apenas 4 se classificaram para a fase final. As oitavas e as quartas eram consideradas eliminatórias e a semi e a final eram considerado o torneio em si. Ou seja, a primeira Eurocopa da história só teve 4 participantes. Mas antes da realização do torneio propriamente em si, nas quartas de final a geopolítica entrou em ação. Como é sabido, a União Soviética passava pelo regime comunista e colecionava inimigos geopolíticos. Um deles era a Espanha, que vivia o regime militar de Francisco Franco. Os dois países se enfrentariam nas quartas, mas Franco proibiu seu país de viajar para Moscou para disputar o jogo de ida e com isso sofreu o WO. A Espanha foi eliminada e a União Soviética passou sem jogar. O engraçado é que a Eurocopa de 1964 aconteceu na Espanha e a competição contou com a presença dos soviéticos. Franco foi obrigado a aceitar a participação da União Soviética e para deixar a história ainda mais cômica, Espanha e União Soviética se encontraram bem na final. E os donos da casa se sagraram campeões.
Enfim, em 1960 a França era considerada a favorita para ser campeã europeia. Primeiramente porque eles disputavam um torneio em casa, na França, no seu quintal. E em segundo lugar porque eles contavam com Just Fontaine, que era um atacante absurdo, que fez 13 gols na Copa de 58. E também com Raymond Kopa, que era um dos melhores jogadores da época e tinha até ganhado uma bola de ouro anos antes. Com essa dupla, eles tiveram um ótimo desempenho na Copa de 58 e foram uma grande ameaça ao título brasileiro. Voltando à Eurocopa de 1960, os dois confrontos das semifinais foram disputados entre Iugoslávia e França e Tchecoslováquia e União Soviética. A União Soviética tinha um belo time e contava com o apoio do governo, que no período da Guerra Fria também queria se sobressair aos Estados Unidos no âmbito esportivo. O grande jogador da União Soviética era Lev Yashin, um grande goleiro, talvez o maior da história, que revolucionou completamente a posição. Ele inclusive ganhou a Bola de Ouro em 1963, quando a premiação era um prêmio basicamente para o melhor jogador europeu jogando na Europa. Os soviéticos podiam fazer frente a qualquer seleção da época com seu futebol disciplinado e científico. Eles até tinham conquistado as Olimpíadas em 1956. Não havia muito espaço para criatividade no time e nem jogadas individuais onde os jogadores faziam o que eles quisessem. Mas em compensação eles tinham um ótimo preparo físico, sendo muito rápidos, fortes, atléticos e inclusive deram um calor para o Brasil na Copa de 58. Mas na Copa eles decepcionaram, então era hora de mostrar que esse futebol científico e disciplinado ainda dava resultado e não estava ultrapassado. A oportunidade de se recuperar era na Euro de 1960 e na semi eles venceram por 3-0 contra a Tchecoslováquia, com 2 gols de Ivanov e um de Poneudenik. Do outro lado, houve um grande jogo entre França e Iugoslávia, um 5-4 em favor dos iugoslavos, que venceram de virada após tomarem um 4-2. Foi com certeza uma surpresa, e com essa zebra, a final da Eurocopa, a primeira edição, seria disputada entre duas nações do leste europeu que eram comunistas. Na época existia a disputa de terceiro lugar, e a Tchecoslováquia ganhou por 2-0 da França. Realmente uma campanha bem decepcionante e melancólica dos franceses. Na final, Galit abriu o placar para a Iugoslávia. Metreveli empatou aos 49. O jogo foi para a prorrogação, e nela Poneudenik foi o herói dos soviéticos marcando o segundo tempo. Ele inclusive foi eleito o melhor jogador do torneio, e com a vitória por 2-1, os soviéticos se tornaram os primeiros campeões europeus. Essa foi a constatação que essa foi a melhor geração soviética da história. Igor Neto era o capitão da União Soviética. Sim, mesmo com esse nome, ele era soviético. Ele fez história ao liderar a equipe que conquistou a primeira Eurocopa da história. Muita história envolvida. A Euro no início era vista com um certo desprezo pelas seleções, principalmente para aquelas que não quiseram participar da competição. Mas no geral, todos os torneios no início são vistos com desdém. Foi assim com a Copa do Mundo e bem mais recentemente com o Super Mundial. Dificilmente um torneio já se inicia com uma certa grife, ele vai ganhando renome com o passar dos anos. E foi isso que aconteceu com a Euro. Um torneio que acontece de 4 em 4 anos e promove grandes momentos e emoções. E só perde em nível de relevância para a Copa do Mundo e a Champions League. E olha que tem discussão para ver qual competição é mais importante entre Champions League e Eurocopa. A Euro surgiu com um formato pequeno, apenas 4 seleções participantes, e com o passar dos anos também foi se expandindo numericamente, até ter os atuais 24 países participantes. E atualmente ninguém é louco de abrir mão de participar de uma competição desse porte. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like, que vai ajudar muito na recomendação do vídeo. Também peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!